que eu mude de fase, para que eu mude de capítulo, para que eu experimente mais de Deus, eu vou precisar me lançar mais. Eu vou precisar me lançar para viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. Eu vou ter que me lançar. Eu vou ter que sair do raso. Eu vou ter que sair do meu lugar de conforto, aonde eu alcanço os meus pés. Porque quando eu estou no raso, eu não vou fazer um mergulho no coração de Deus. Mas quando eu saio do raso, eu entro num lugar mais profundo, eu vou aprender mais de Deus, eu vou mudar o meu nível, e eu chamo a igreja para esse lugar hoje, para nós aprendermos mais de Jesus e mudar de nível. A igreja vai mudar de nível hoje, eu declaro, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Mais uma vez na tua presença, Senhor, eu quero me render aos teus pés, eu quero me humilhar aqui diante do Senhor, diante da igreja do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que nos dê uma palavra, Pai, que vai fortalecer os irmãos, que vai fortalecer o nosso espírito. Nós queremos, Pai, agora em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nos use como ferramenta de fácil maneira nas tuas mãos. Nós damos liberdade ao nosso doce, amigo, precioso Espírito Santo. Faça aqui, Espírito Santo, que só você pode fazer. Usa-me como um canal nas tuas mãos, Deus, para que nós possamos cada vez mais pregar o teu evangelho. Guarda esse lugar, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito e nos revista das tuas santas armaduras. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Amém. Irmãos, eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ler uma passagem que está no livro de Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu o porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos o que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, o que ele não tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragassem a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Podeis sentar, irmãos. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Eu creio que os irmãos já ouviram essa mensagem. E nós vemos aqui na palavra de Deus
que esse homem chamado Jonas, ele não obedece o que Deus estava lhe pedindo. E nós, como crentes, como servos de Deus, irmãos, nós temos uma mania de pensar que só os outros é que desobedecem a Deus. Aqui Deus estava falando direto com Jonas. Certamente Jonas era um homem que servia a Deus, mas Jonas, irmãos, ele preferiu desobedecer. E muitas vezes nós, mesmo dentro da casa de Deus, mesmo tendo consciência da nossa posição de cristãos, de servos, nós optamos por desobedecer. Muitas vezes Deus fala comigo, Deus fala com você também, mas você, ao invés de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, você prefere desobedecer e fazer aquilo que agrada os seus próprios interesses. Muitas vezes nós somos assim, porque aqui Deus deu uma palavra para nós. Deus falou com ele: vai a Nínive, prega para aquele povo, leva uma palavra de arrependimento, porque aquele povo usou de malícia e isso chegou até mim. Então esse povo estava cansado, esse povo está precisando ouvir a palavra. O Senhor deu a palavra para Jonas, mas Jonas preferiu não obedecer. E por que Jonas preferiu não obedecer? Uma razão para isso também. Porque Jonas temia que quando ele fosse pregar a sua palavra, aquele povo se arrependesse. E aquele povo de Nínive era contra o povo hebreu. Então ele temia que ele fosse pregar a palavra e esse povo se arrependesse, e aquele povo era contra os hebreus. Então ele ficou tentando entender o que ele fazia. E ele pensou também: se eu pregar essa mensagem e eles não se arrepender, eles vão achar que eu sou um falso profeta e vão me matar. Então ele estava com medo. Ele estava com medo de se arriscar. Então, mesmo depois de uma palavra, mesmo depois de Deus ter falado com ele foi pensar os seus interesses particulares para decidir se ele ia fazer aquilo que Deus estava pedindo para ele ou não. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa: que o nosso lugar de proteção é o nosso lugar de obediência. Então, todas as vezes que eu vou obedecer, eu vou estar protegido, porque o Senhor vai me guardar. Mas Jonas preferiu não obedecer, irmãos. E a palavra nos ensina que Jonas vai até Jope, e dali Jonas ele compra uma passagem para Tarsis. Então, ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que no lugar que Jonas estava, até Nínive, o lugar que ele tinha que ministrar a palavra de Deus, a distância era de aproximadamente 900 quilômetros para leste. Enquanto que, para chegar a Tarsis, no ponto de Jope, ele tinha que andar mais de 4.000 quilômetros até Tarsis. Tá, pastor, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que todas as vezes que eu decido não obedecer a Deus, todas as vezes que eu opto por agir em cima dos meus próprios interesses, eu vou ter que andar uma distância maior, eu vou ter que pagar um preço maior, eu vou saber que naquele lugar que eu estou, eu vou estar mais distante do meu chamado, daquilo que Deus tem para mim. Verdade. Então, todas as vezes que eu ajo com desobediência, todas as vezes que eu ajo com o meu interesse próprio, todas as vezes que eu quero fugir de Deus, eu vou pagar um preço mais caro. Para mim vai custar mais caro, porque eu vou ralar mais para chegar naquele lugar que está fora do meu propósito. É isso que eu quero que vocês entendam, gente. Então você não vai conseguir fugir de Deus, porque Deus vai te encontrar. Aonde você estiver, Deus vai te achar. E foi isso que aconteceu com Jonas. Então muitas vezes, igreja, nós queremos nos afastar, nós queremos ir para um outro lugar, fora do nosso propósito, mas fora do nosso propósito tudo vai ser mais difícil, tudo vai ser mais complicado. Eu tenho um propósito, irmãos, você tem um propósito. Então nós temos que estar próximo dos nossos propósitos. Nós podemos pensar: não, pastor, mas de fato Jonas tinha razão, era perigoso para a vida dele, era perigoso, aquele povo poderia matar ele, porque vai que eles não aceitariam a palavra. O que eu quero dizer para vocês é que vocês não têm que se preocupar com o que vai acontecer.
acontecer. Vocês têm que se preocupar com quem mandou vocês fazer. E se foi Deus que mandou, não tem conversa. Não tem conversa. Você vai precisar obedecer. E quando o Senhor fala com Jonas, a palavra fala que ele levanta. Então muitas vezes você se levanta também na sua cadeira aí e fala, segue a palavra, mas depois você vai para outro lugar. Ei, eu não sei se você está entendendo. Obedecer pela metade é a mesma coisa que não obedecer. Você levanta, vai cumprir o propósito. Jonas levantou também. Levantou e foi até o corpo de Jobe. E lá, na hora que ele tinha que decidir o que ele ia fazer, ele decidiu não cumprir aquilo que Deus queria. Então você está levantando no culto e fala, agora eu vou mudar. E quando chega na esquina da frente, você já muda o que tem. Então não adianta levantar a cadeira. Você precisa levantar, se posicionar e cumprir o seu propósito. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer. E a palavra nos ensina que Jonas foi até Jobe e precisou pagar a sua passagem. Então o que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo com isso que todas as vezes que eu desobedeço, que eu saio do propósito que Deus tem para mim, eu vou ter que arcar com as custas. Eu vou ter que tirar dinheiro do bolso. Eu vou ter que pagar mais. Todas as vezes que eu descumpro aquilo que Deus tem para mim, vai ter que custar caro. Então, se você está tentando se manter fora dos propósitos de Deus, querendo manter os seus status para pessoas que você nem conhece, você vai ter que arcar com esses custos. Eu não sei se você entendeu, igreja. Porque aqui fala que ele teve que pagar. Ele pagou um alto preço para desobedecer, e assim somos nós. Muitas vezes você vai falar nesse lugar, não é para você mais, mas você está insistindo. Ei, você não vai aceitar o chamado que Deus tem. Você não vai viver os planos de Deus. Deus está falando para você, ó, é para ir ali, pregar o Evangelho. Mas você decidiu agora, da sua própria razão, com seu próprio entendimento, desobedecer. E todas as vezes que nós desobedecemos, igreja, nós pagamos um alto preço. Nós pagamos um alto preço quando nós colocamos os nossos interesses pessoais, os nossos interesses particulares, na frente das coisas que Deus tem para nós. Se Deus não for o primeiro na sua casa, Ele nunca vai ser. Você nunca vai alcançar, em primeiro lugar, buscar as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a gente paga um preço caro mesmo. É muita renúncia. Quando eu estava no mundão, me chamavam para ir numa festa, eu ia, sentava lá, tomava todas e mais um pouco, conversava com todo mundo. Aquilo era o povo achava aquilo o máximo. Então muitas pessoas do seu ciclo hoje vão ter que mudar, porque Deus já te pediu algo e você está querendo fugir daquilo que Deus fez. Você vai ter que confiar na palavra que Ele te deu. E se foi Ele que te deu essa palavra, aquilo que você espera de pessoas vai vir da mão de Deus. Você precisa confiar. Você precisa confiar que Ele vai fazer. Amém. E Ele faz, irmãos. E Ele faz, eu creio. Eu creio que Ele faz. Ele está fazendo. Ele fez na minha casa e faz na sua também. Nós não podemos fugir dos planos e dos propósitos de Deus, irmãos. Nós temos que enfrentar. Está difícil, mas nós vamos conseguir. Eu declaro na sua vida que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Eu declaro na sua casa, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro, e o Senhor me responde, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então ainda que eu ande bem com vale de trevas e mortes, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós temos que declarar isso na nossa vida. Nós não temos que temer, porque Jonas temeu, mas o lugar de proteção é o lugar da obediência, irmãos. Isso que eu declaro na sua vida. O lugar de proteção é um lugar de obediência. Aleluia! Quando aqueles homens foram falar com Jonas, Jonas disse que temia o Senhor, temia o Senhor nada. Jonas estava escondido, morando no navio. Jonas se escondeu.
Então tem muita gente dentro da igreja falando que quer o Senhor, mas ele está fugindo daquilo que Deus tem para ele. Ele tem sim, ele não quer enfrentar. Você tem que se posicionar. Você tem que entender de fato o Senhor. E aqui eu vou falar para vocês que Jonas não temia o Senhor. O capitão daquele navio que nem crente era, que fala que eles adoravam outros deuses, como para Jonas levanta e ora. Agora, se eu sou um servo de Deus, precisa de alguém mandar eu orar? Numa situação de dificuldade, o barco turbulento, águas turbulentas. E aí o capitão do navio quer orar outro Deus, chega nele e fala, levanta e ora, rapaz. Que temor é esse a Deus? Que temor é esse a Deus, irmãos? Qual temor aquele homem tinha ao Senhor? Não tinha temor, irmãos. Então nós precisamos ouvir essa palavra. Nós precisamos entender essa palavra e nos posicionar como servo de Deus. Entender que fora do propósito não vai acontecer nada na minha casa. Fora do propósito eu vou gastar mais. Fora do propósito eu vou estar mais distante de Deus. Eu preciso renunciar. Amém. Eu preciso renunciar. Porque sou nova criatura. E sendo nova criatura, as coisas velhas já se foram. Eis que tudo se fez novo. Então tudo aquilo que você fazia lá atrás, tudo aquilo que te perturbava, aquilo não faz parte mais do seu passado. Aquilo está no seu passado. Não faz parte mais do seu presente. Porque o Senhor tem coisas boas para você. Mas você precisa obedecer. Você precisa atender. Você precisa se colocar no seu lugar de propósito. E quando a gente nos coloca num lugar que não é o nosso propósito, o Senhor ele vai nos alinhar com o propósito. Amém. Porque Jonas estava no porão e Deus levou ele para onde? Para a barriga da baleia. O Senhor colocou ele na barriga da baleia. E todas as vezes que eu estou no propósito, eu sei que eu estou errado. Porque quando aqueles homens foram até Jonas e perguntaram, e agora? O que Jonas fala? Joga eu fora do mar, que aí vai acalmar. Então quem ouve e sabe que está falando do propósito, sabe que ele está conturbando toda a casa. E quando você está falando do propósito, você coloca a sua família também nessa situação. Aqueles que estão com você na embarcação vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências. Foi isso que aconteceu. Porque Jonas estava naquele lugar. Porque Jonas estava ali. O barco começou a se ajudar. Porque ele queria fugir, achando que Deus não ia achar ele. E o Senhor foi buscar ele em alto mar. Porque estava escondido. Porque estava a 4.000 quilômetros. Porque não vai me achar. Para de ser louco. Para de fugir. Para de se enganar. O Senhor vai te encontrar. Ele vai te tirar do porão. Vai te jogar dentro d'água e o peixe vai te pegar. Vai te pegar. E hoje, irmão, esse lugar que Deus está te levando, esse lugar que Deus está te colocando é a barriga da baleia. E o que aconteceu com Jonas? Quando ele foi colocado dentro da barriga da baleia, aí ele lembrou de orar. Porque antes ele não orou. Quando ele foi para o ponto de Jope, ele não orou para ir para Tarsis. Quando ele chega em Tarsis, a Bíblia fala que ele estava no sono profundo. Então eu fui dormir. Mas quando o Senhor tacou dentro da barriga da baleia, aí ele bateu no joelho, aí ele orou, aí ele clamou. Então muitas vezes o Senhor vai te levar para a barriga da baleia. Para você lembrar que Ele existe, para você lembrar que Ele está vivo, para você lembrar que você precisa dEle. É esse lugar que Deus te leva às vezes. Para dentro da barriga, e hoje está colocando a igreja do Senhor dentro da barriga da baleia. Está dando uma chance para nós ainda. Está dizendo, vai para dentro da barriga, vai orar, vai para esse lugar. Está tudo bom na sua casa, não está? Você não quer ir para esse lugar? Então dentro da barriga da baleia você vai. É o que Deus está falando para nós. Porque ele estava muito cheio de si, muito autossuficiente, tudo ele podia, tudo ele conseguia, porque ele não precisava de Deus. Agora eu vou fugir de Deus. Irmãos, vamos alinhar. Se você não alinhar, o Senhor vai te alinhar. Porque o que Deus faz é isso. Ele alinha os nossos propósitos com os propósitos dele. O Senhor não queria prejudicar Jonas. O Senhor não queria maltratar Jonas. Mas o Senhor queria que ele cumprisse o propósito. E os sonhos de Deus são maiores que os teus, irmãos. Os projetos e planos de Deus são mais altos que os meus. Eu preciso de
entender que o Senhor quer nos aumentar a nossa medida, aumentar a nossa altura, a nossa profundidade. O Senhor quer te ensinar a fazer um mergulho no coração de Deus. E você está aí olhando para cima, dormindo no porão. Ei, igreja, acorda para o que Deus está falando nessa noite. Amém. Toma essa palavra para si. Disse: eu não quero ser como Jonas. Eu não quero colocar minha família num lugar de dificuldade. Eu não quero enfrentar tempestades. Eu não quero ir para a barriga da baleia. Não. Porque eu entendi a mensagem hoje. Eu entendi o que Deus quer de mim. Por isso nós precisamos temer, irmãos. Nós precisamos temer, nos render aos pés do Senhor. Nos render aos pés do Senhor, irmãos. Saber que Ele é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. A tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ensinar para vocês, irmãos, mais uma coisa. Depois que Deus colocou ele dentro da barriga da baleia, o Senhor deu uma ordem ao peixe, e o peixe vomitou ele em terra firme. E o que eu aprendo com isso? A Bíblia fala que Deus deu uma ordem ao peixe, e o peixe vomitou ele em terra firme. E o que eu quero dizer para vocês, você que não lê às vezes, não compreende, não interpreta a Bíblia direito, você vai achar que Deus levou Jonas para Tarsis. Não! Tarsis não tinha para Nínive, aliás. Você vai achar que Deus levou a baleia para vomitar ele em Nínive. Nínive não tinha costa, Nínive não tinha praia, o único lugar que tinha lugar, porto, era em Jope. Então o Senhor levou ele para o lugar do propósito, o lugar onde ele tinha que decidir a se mover debaixo daquilo que Deus tinha para ele. O Senhor levou ele para aquele lugar para mostrar para ele que o Senhor nos conduz, mas quem decide servir é você. Ele não vai servir, ele não vai decidir por você. O Senhor não levou ele para cumprir em mim. O Senhor derrama ele em Jope, no mesmo lugar que ele comprou aquela passagem, para ele decidir de novo. Agora você vai decidir se você vai pregar onde eu quero ou não, se você vai fazer o que eu estou pedindo ou não. O Senhor voltou ele no lugar do propósito. Aleluia. E o que acontece comigo e com você quando nós nos seguimos a Deus? Quando nós preferimos desobedecer, Deus vai nos voltar onde a estaca zero. É tempo perdido. Você vai voltar naquele lugar de novo. Você vai voltar. Mas eu quero declarar, em nome de Jesus, agora, o Espírito de Deus abrindo espaço dentro de você para viver os planos de Deus. Eu quero declarar na sua vida, você se rendendo aos pés de Jesus, entendendo que a barriga da baleia é lugar de conforto, entendendo que Deus tem para você. Eu declaro agora, o Senhor mudando a sua rota, o Senhor recalculando a sua rota e te trazendo para um lugar de propósito. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, você entendendo esta palavra fazendo morada no seu coração, e você vai dizer: eu vou cumprir sim, eu vou ser obediente sim, eu vou viver os planos de Deus sim, eu vou fazer o que Deus tem. Irmãos, eu fugi muitas vezes dos planos de Deus. Eu fugi muitas vezes dos planos de Deus. Mas quando eu resolvi obedecer, Deus melhorou a minha vida, melhorou a minha casa, me deu uma família, me deu sonhos, me deu condições. Então é isso que nós precisamos entender. Quando eu vim fazer faculdade aqui em 2003, eu tinha algumas coisinhas, vinha lutando, trabalhando. Eu tive que abrir mão daquilo. E quando eu chego aqui dia 2 de fevereiro de 2003, dia 17, minha mãe falece com câncer. Eu tive que voltar a me engajar. Eu tive que velar minha mãe e depois decidir se eu ia voltar para cá ou não. Mas no momento eu pensei, se for de Deus, está acontecendo na minha vida, eu vou conseguir vencer essa situação. E estou aqui para dar testemunho que Deus fez na minha casa. Porque eu obedeci. Muitas vezes o propósito está claro, mas nós decidimos descumprir. O propósito é esse, mas nós queremos fazer do nosso jeito, na força do nosso braço. Vamos seguir o propósito. Nós vamos ser humilhados, nós vamos ser criticados. Muitas vezes vamos sim. Jesus
até a sua morte, foi humilhado, cuspido, um homem que não tinha pecado. Agora você imagina, irmãos, quantas pessoas não vão tacar pedra em nós, porque nós decidimos, nos guardar em Deus, nós decidimos agora ser crentes, irmãos, evangélicos, porque nós servimos a Deus. É crítica em cima de crítica, é renúncia em cima de renúncia. Mas assim, irmãos, é só assim que a igreja vai conseguir entender que é a vontade de Deus. É com renúncia, é seguir o propósito, é vendo as dificuldades inúmeras todos os dias. Porque agora muitas pessoas acham que agora vem para a igreja, agora vai ser só bênção. Agora vai dar tudo certo. Não, irmãos, a dificuldade continua. O que diferencia eu e você é a aliança que nós temos com Deus daqueles que não têm aliança. O que diferenciava Davi de Golias era a aliança que ele tinha com Deus. Por isso um homenzinho pequenininho, um garoto, destruiu, conseguiu derrubar um gigante de quase 3 metros, mais de 3 metros. Porque não foi na força do seu braço, porque foi na força de Deus, porque ele disse: eu vou em nome de Jesus. Quem é esse circunciso filisteu que não tem nada com Deus vivo, afrontando o exército de Israel? Então ele foi na força de Deus. E eu e você vamos na força de Deus também. Amém. Nós vamos na força de Deus, nós aprendemos. Nós vamos na força de Deus, irmãos. O que o Senhor fala para Jonas lá no verso 3, lá no capítulo 3, no verso 1, para a gente confirmar que a baleia não vomitou ele em Nínive. Olha lá o que fala, capítulo 3, verso 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então o Senhor voltou ele no propósito, mas o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus continuou o mesmo. Ele te volta no propósito, mas o propósito dele é o mesmo, e ele te coloca ali agora para você decidir. A que Deus você quer servir? Você acha que dá certo de viver essa vida mais ou menos em Deus? Você acha que você está certo? Você acha que sai água limpa e água suja do mesmo lugar? Você acha que pode? Não se engane, irmão. Não se engane, porque vai ter um dia que o Senhor vai voltar e vai dizer para mim, vai dizer para você: se nós nos alinharmos, você pregou no meu nome, pregava bonitinho, mas eu não te conheço, porque você não vivia conforme os meus planos, você não fazia aquilo que me agradava, você me descumpria, você louvava, mas você descumpria. Então eu não te conheço. Eu tenho muito medo desse não te conheço, irmãos. Eu tenho muito medo dessa frase: eu não te conheço, porque ela vai pesar muito sobre a minha casa, sobre a minha vida com Deus, o que Deus tem reservado para nós, irmãos. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus vai fazer. Então toma posse dessa palavra, se move para esse lugar em Deus. O propósito que Deus tem para você é o mesmo, ele não muda o propósito. Amém. Agora eu peço para os irmãos se levantar, se coloca de pé, assim como Jonas fez. O Senhor falou com ele: levanta. Jonas se levantou. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que se você decidir obedecer, você não vai precisar passar pela barriga da baleia. Ei, se você obedecer, você não vai precisar passar pela barriga do peixe. Então deixa agora o culto. O peixe agora é o culto. O culto que você vai optar por decidir para que lugar você vai. Se você vai pregar a palavra, ou se você vai se esconder no porão e mais tarde ele vai te trazer aqui de novo, para você decidir de novo. Vamos pro propósito. O
que eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando Deus dá uma palavra para mim e para vocês, esse Deus não quer nos levar para um lugar de dificuldade. Ele não quer fazer isso comigo e com você. Quando o Senhor te manda para um lugar, é para cumprir aquilo que Ele tem, é para cumprir aquilo que Ele vai fazer. Então você está aqui nessa igreja, né, aparentemente pequenininha, mas eu te digo para você que o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus, ele é invisível, e Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então você está olhando para fora e Deus está mandando você olhar para dentro. Você está procurando de fora o que Deus já colocou dentro de você. Ei! Para de fugir do propósito. Para de fugir daquilo que Deus tem para você. Sempre que Deus te chama, Ele protege o seu propósito. Quando eu vim para cá, irmãos, tanto é verdade que eu estava debaixo do meu propósito, que eu fui protegido a todo tempo. E quando você está debaixo daquilo que Deus manda você fazer, vai dar tudo certo na sua vida. Mas se você está fazendo algo e está difícil, está pesado, está tendo custo alto, eu não estou conseguindo me manter porque está difícil, eu tenho que ir em tal lugar, eu preciso de dinheiro, eu tenho que viajar. Se está pesado, irmãos, para e pensa. Talvez você está indo para Tarsis. Se está difícil, Deus não está protegendo, irmão. Se está difícil, não está tendo proteção. Então é porque você saiu do propósito. Vamos viver o propósito de Deus, irmãos. Vamos viver o propósito de Deus. E o que acontece com Jonas? Jonas então resolve pregar a palavra. Jonas resolve então levar a palavra para aquele povo. E ele vai e leva a palavra e prega a palavra. E aquele povo se arrepende. Então quando Deus te leva para um lugar, não é para sucumbir, mas é para fazer parte daquilo que Ele vai fazer. É para fazer parte, irmãos. E o que aquele povo fez? Se arrependeu, se despiu da sua vaidade e se vestiu de pano de saco. Muitas vezes você está querendo sair de carrão e o Senhor está mandando você vestir de pano de saco. Você quer aparecer, Deus está falando pano de saco. Porque a Bíblia nos ensina que até o rei se despiu das suas vestes imperiais e foi se vestir de pano de saco, porque entendeu a pregação, porque entendeu o propósito, porque se arrependeu. Então eu quero declarar a sua vida hoje. Você não precisa sair do seu lugar, você pode ficar aí mesmo. Você vai rever para onde você está indo. Agora eu quero orar por você. E eu quero declarar uma metanoia, uma mudança de comportamento na sua vida. Nós estamos pregando para uma igreja sadia, uma igreja que entende o propósito. Né? Nós não somos daqueles pregadores que ficam escolhendo pregação de prosperidade para falar aquilo que vai agradar o coração de quem está aqui, não. Nós vamos pegar a verdade e a partir dali, assim como Deus colocou Jonas no propósito, você vai decidir. Amém. Você que vai decidir. Pai, mais uma vez aqui em nome de Jesus, eu quero me humilhar na sua presença, Senhor. Eu quero me render aos teus pés. Eu quero pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, pelas minhas imperfeições. Pedir ao Senhor perdão pela igreja do Senhor, que às vezes vai foge daquilo que é o propósito que o Senhor tem para eles, para nós. Nós queremos nos render e pedir perdão por toda a nação, porque o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia dura para sempre. Nos alinha, Pai, com os teus planos, para não precisarmos ir parar na barriga da baleia, Senhor. Que nós possamos alinhar, Pai, aquilo que é a vontade de Deus, que o Senhor nos alinhe, Pai, com os teus planos, fazendo de nós novas criaturas, homens fiéis ao Senhor, Pai. Assim como o Senhor tem sido fiel a nós e a nossa casa. Guarda esta igreja, Senhor. Guarda cada um dos meus irmãos. Dê a eles força, dê a eles coragem, Pai, de enfrentar, Pai, as dificuldades. Dê a eles, Pai, cada vez mais o desejo e a vontade de aprender de Jesus. Assim que nós oramos, agradecidos, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, em nome de Jesus.
Amém. Continue com seus olhos fechados, feche seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor agora. E eu vou dizer para você que ainda existe vida aí. Existe vida dentro de você. E você vai ativar, irmão, tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você. Eu declaro agora os dons do Espírito Santo, ativando você e a sua casa. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Agora você não vai se levantar mais, porque agora você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fatigar, porque você é daqueles que esperam no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor vão mal como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu creio, eu declaro. Se o inimigo tirou algo de você no passado, se você sofreu traumas, aflições, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que atua em nós. Então, se o inimigo te tirou alegria, Deus vai te dar 50, 100 vezes mais. Se o inimigo te tirou um recurso financeiro, isso te impediu de avançar, eu declaro agora na sua vida o Senhor fazendo multiplicar o teu celeiro, em nome de Jesus. O seu momento da sua vida, você passou por problemas no seu relacionamento amoroso. Eu declaro agora você sendo usado como um canal, que aquilo que você vai fazer vai servir para testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você é avançando, vivendo os sonhos de Deus, os planos de Deus agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. O amor de Deus e a misericórdia do Espírito Santo esteja comigo e com vocês. E tenhamos uma semana abençoada. Eu declaro agora em nome de Jesus, nós em nossa casa servimos ao Pai. Amém. Nós serviremos ao Senhor sobre todas as coisas. Essa semana será a melhor semana das nossas vidas. Que estejamos guardados em Deus, protegidos, gerando no Espírito
aquilo que Deus vai fecundar. Nós oramos, intercedemos e pedimos para o Senhor guardar nossa casa, guardar o nosso culto de casais agora, de quinta-feira, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.